Ele se transformou. Eu vi, Eu fiquei assim, ó. Gretchen fez uma revelação bombástica em suas redes sociais. Seria ela um ET? Ou agraciada por eles com poderes galácticos? Em meio à onda de interesse sobre extraterrestres que dominou as redes sociais nos últimos dias, a cantora e ícone de beleza, Gretchen, veio a público relatar uma história que, segundo ela, carrega há anos. Sua mãe teria sido influenciada por ET durante a gestação, em 1959, e os efeitos desse contato se manifestariam até hoje no corpo e nos sentidos da cantora. O ponto de partida é um livro que Gretchen diz ter existido na casa da família e que se perdeu em alguma mudança, no qual estava descrito que gestantes daquele ano teriam recebido influências extraterrestres, gerando nos bebês capacidades físicas fora do comum. A principal delas seria uma cicatrização acelerada. A minha é simplesmente única. Os próprios médicos ficam surpresos, disse ela em vídeo. Gretchen cita como exemplos o preenchimento labial feito recentemente, com pontos retirados e cicatriz já resolvida em uma semana, e os partos por cesárea de 5 filhos, após os quais, segundo ela, médicos relataram não encontrar marcas no útero. Além da regeneração, a cantora lista olfato aguçado e audição hipersensível entre os sintomas que reconhece em si mesma. Sobre a audição, conta que chegava a ouvir os passos dos filhos pequenos descalços dentro de casa e que eventualmente percebe um som agudo fino que, na sua interpretação, indica a aproximação dos extraterrestres. No vídeo publicado, Gretchen foi enfática ao afastar qualquer leitura de que o relato seria uma jogada de visibilidade. Não estou querendo aparecer. Falo disso há anos. Isso é de verdade. Realmente acontece comigo. Se sou ET ou não, não sei. Conta. Pode parecer engraçado pensar em que é mentira minha e que quero aparecer, mas não é nada disso. Quem conhece a minha história sabe. Confira o vídeo com todos os detalhes. Gente, a história que aconteceu comigo é uma história de verdade, uma história com H. Não aconteceu comigo, na verdade, aconteceu com a minha mãe. Dizem, e existe um livro sobre isso. Minha mãe tinha esse livro, só que de tanto mudar perdeu. Tinha um livro que dizia que as mulheres que estavam grávidas em 1959 recebiam influências extraterrestres, as crianças. E tinham alguns sintomas nesse livro que mostravam que essa criança realmente recebeu essa influência. Por exemplo, minha cicatrização. Minha cicatrização é simplesmente única. Os próprios médicos não têm explicação. Ó, eu fiz essa boca sábado passado. Eu tirei os pontos ontem de manhã. E a cicatrização com 3 dias já estava perfeita. Quando eu tive meus filhos, eu não tenho dilatação. Eu tive sempre cesárea. Aí o que acontece? A primeira cesárea foi o tame, tudo bem. Aí fui ter meu segundo filho. O médico falou assim, olha, só pode até 3 cesáreas. Eu falei, tá bem. Quando chegou no terceiro filho, que foi o Sérgio, o meu médico, que foi o Dr. José Bento, inclusive, que vocês conhecem muito da internet, ele falou assim, é impressionante que seu útero não tem cicatriz, não tem cicatriz que você teve uma cesárea. Tudo bem. Eu falei, ai, mas que bom, né? Fiquei feliz. Quando eu fui ter a Júlia, foi a quinta cesárea, o meu médico era um obstetra de Recife e falou a mesma coisa. Mas teu útero não tem cicatriz de cesárea. Como assim? Por dentro não existe cicatriz de cesárea. Então, esse fator regenerador que existe no meu corpo é um dos sintomas. O outro sintoma, o olfato. Um olfato assim absurdo. Eu consigo perceber cheiros assim de longe. A audição extremamente sensível. Eu escutava quando eu
quando eu já tinha ganho meus filhos, os pezinhos dele andando descalços em casa. Então, assim, tem alguns sintomas que dizem neste livro que essas crianças que nasceram em 59 tiveram influências extraterrestres. Eu percebo algumas em mim. Principalmente agora que eu já tô adulta. E não é de brincadeira, gente. E não é porque eu tô querendo aparecer. Isso eu falo isso há anos. Acho que na Fazenda eu já contei essa história. Isto é de verdade. Isso realmente acontece comigo. Se eu sou ET ou não, eu não sei. Mas de vez em quando eu escuto uns sonzinhos assim, bem fininho, né? E aí eu sei que eles estão se aproximando. Gente, pode ser engraçado, o pessoal achou que é brincadeira, o pessoal achar que é mentira minha, que eu tô inventando pra aparecer, não é nada disso. Essa história de ETs, ó, quem realmente conhece a minha história já sabe que eu já contei essa história muitas vezes. Minha mãe, infelizmente, não tem mais memória para lembrar de tudo o que aconteceu. Minha mãe tá com quase 93 anos. Então, com certeza, ela já não lembra mais para poder contar. Mas, se ela tivesse boa, ela contaria para vocês. Com certeza. E eu queria contar essa história para vocês, porque já contei várias vezes. Essa semana eu tive no programa da Lorelai e realmente eu contei de novo essa história. E não é um zumbido comum, viu, Newton? É um zumbido especial. Eu não tenho zumbido no ouvido. Eu não tenho problemas no meu ouvido. Pelo contrário, eu ouço muito bem. É um barulhinho que dá de vez em quando eles estão se aproximando. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque essa história é minha, é verdadeira e sou eu que estou contando. Se não acreditar também, ó, não estou preocupada. A história é minha e eu conto quantas vezes eu quiser. E é isso, gente. Bom dia e fiquem com essa história que pelo menos é curiosa, né? Em uma entrevista com a apresentadora Daniela Albuquerque, Gretchen trocou com a apresentadora experiência alienígena. Essa história, né? Aí lendo o seu livro, eu falei, nossa, eu me identifiquei com a Gretchen. Mas me conta esse negócio que você é filha de ET? Não, é assim. Dizem que foi até um livro que deram pra minha mãe ler. Aqui, ó. Então, disseram pra minha mãe que as mulheres que estavam grávidas na data de 1959, que houveram influências extraterrestres nos fetos. Não é que elas tiveram filhos de extraterrestres, não é isso. Os fetos que já estavam concebidos tiveram influências extraterrestres naquela época, todos de 1959, e que teriam algumas influências extraterrestres. Eu acredito porque, assim, ela começou a comparar alguns sintomas que eu tinha quando pequena, que eram muito parecidos com o que ela lia no livro. Nossa, e por isso que quais são os sintomas, assim, só pra eu entender um pouquinho? Olha, é uma energia inexplicável, que qualquer pessoa que convive comigo sabe. Se eu chegar de um show 3 horas da manhã e eu tiver que acordar às 5 para levantar para fazer qualquer outro compromisso, eu acordo como se eu tivesse dormido a noite inteira. E tenho... Você não fica cansada, nada? Não tenho cansaço. Não precisa de despertador, nada para acordar? Muito menos despertador. E se eu olhar no relógio antes de dormir, a hora que eu quiser acordar, se eu mentalizar a hora que eu quiser acordar, eu acordo. Eu tenho uma cicatrização que também é inexplicável. Se eu fizer uma cirurgia plástica às 8 horas da manhã, a meio-dia o médico passar no meu quarto, eu já tô tendo aquelas coceiras de cicatrização. Vá. Olha, são coisas que só quem convive. E você é bem intuitiva também? Intuitiva? Em que sentido, assim? De você olhar pra uma pessoa, você saber a personalidade daquela pessoa? Sei que a pessoa não é uma pessoa boa, eu sei que eu não sei o que é, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Alguma energia, alguma coisa você já meio que pressente. Que louco isso, né? São e coisas... desde pequena você sentia isso? Desde pequena que minha mãe disse que eu conversava muito com um amigo, que eu tinha um amigo que conversava muito comigo. Amigo imaginário? Eu falava assim, vem aqui, vem comer comigo. Não, olha, são coisas assim que... Que criança diz que é bem sensível em relação a isso, de ver coisas, enfim e tal. Mas você sabe que aí eu fiquei sabendo disso, porque uma vez, nossa, todo mundo falou que eu era louca de pedra. Porque foi assim, a minha história, não sei se você vou te contar. Eu tava dormindo em casa
E aí eu, tipo, acordei no meio da noite e era uma coisa muito estranha. Aí eu fui acender a luz pra ir no banheiro e aí eu senti uma massagem mesmo. O povo morre de rir. Ela falou, não foi um tio tarado, alguma coisa que fez isso? E aí começou a fazer massagem nas minhas costas e aí era tudo por telepatia, sabe? Aí eu falava, quem é você? Ele falava, aí falava, é pro seu bem, é pro seu bem. E aí eu tentava virar, não conseguia, porque ficava aquela massagem nas minhas costas. Aí eu peguei na perna e era uma perninha muito fina. Muito fina, era uma coisa muito estranha. Era muito estranha. Aí todo mundo fala, não, como assim, né? Tipo, aconteceu comigo isso e eu acho que era um ET. Uma perna assim, muito fina, era mais fino que esse braço, assim, muito fino. Não, eu acredito. Muito fino. Mas o que você acha dessa história da Gretchen? Você acredita nela? Você já teve alguma experiência galáctea ou interplanetária? Viu o Bilu por aí? Me conta aqui nos comentários. Continue com a gente para mais notícias interplanetárias.